princípio um pescador simples e humilde homem, Pedro era seu nome, mas se tornou um ícone. Seguindo os passos de Cristo o Salvador, tornou-se apóstolo proclamando o seu amor. Jesus o chamou numa rede, lançou o destino. Pedro sem hesitar seguiu seu caminho. Deixou sua rotina, suas redes no mar, para pescar almas, o reino anunciar. Um homem com falhas, mas cheio de coragem, Pedro também teve suas lutas na passagem. Negou o mestre 3 vezes, momento de fraqueza, mas arrependido encontrou a verdade e grandeza. Com as chaves do reino foi investido por Cristo para guiar os fiéis com amor e com em Pentecoste com o Espírito Santo em seu ser. Levou a mensagem de esperança para quem quisesse ouvir e receber. O apóstolo Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi uma figura central no início do cristianismo e uma das personalidades mais importantes dentro do movimento cristão primitivo. Ele é mencionado repetidamente nos evangelhos do Novo Testamento, tornando-se uma das figuras mais proeminentes do grupo de 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Pedro era um pescador na cidade de Betsaida, situada às margens do Mar da Galileia, quando Jesus o chamou para segui-lo. De acordo com os evangelhos, Pedro deixou tudo para trás e se tornou um discípulo fiel de Jesus. Ao longo do ministério de Cristo, Pedro testemunhou muitos milagres e ensinamentos e estava entre os apóstolos que tiveram um relacionamento mais próximo com Jesus. Com ousadia e poder muitas almas ele acolheu, com palavras poderosas anunciou a boa nova. Em nome de Jesus levou a mensagem que comoveu, de Antioquia a Roma sua missão foi além. Enfrentou perseguições, mas não se dobrou a ninguém. Com sabedoria ele foi com fé, amém. Com graça liderou a igreja em seu caminhar. Com humildade soube servir exemplo propagar. No martírio provou seu amor e lealdade, crucificado de cabeça para baixo, eternidade. Pedro, o apóstolo amigo de Jesus, morreu para esta vida, obteve a luz. Pedro era conhecido por sua personalidade impetuosa e apaixonada, muitas vezes falando antes de pensar e cometendo erros, mas também demonstrando grande lealdade e fé. Ele é lembrado especialmente por sua negação de Jesus 3 vezes antes da crucificação, mas depois se arrependeu sinceramente e foi perdoado por Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro desempenhou um papel crucial no estabelecimento e expansão da igreja cristã primitiva. Ele foi reconhecido como o líder entre os apóstolos e, em certos momentos, agiu como porta-voz do grupo. No dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus, Pedro proferiu um poderoso discurso que resultou em muitas pessoas se convertendo ao cristianismo. Pedro desempenhou um papel importante na pregação do Evangelho e no batismo de novos convertidos. Ele enfrentou perseguições e desafios em sua missão de disseminar a mensagem cristã. De acordo com as tradições cristãs, ele viajou para várias partes do mundo conhecido na época, incluindo Antioquia e Roma. A tradição cristã afirma que Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64 d.C. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, alegando que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Pedro é considerado um dos principais pilares da igreja cristã. Sua história é um testemunho poderoso de fé, arrependimento e dedicação ao serviço